Você sabe que muita coisa influencia a língua da gente, os nossos falares, as expressões que nós usamos, e tem coisas que não são tão boas assim, né? Influencia a língua da gente e é um prejuízo social acima de qualquer outra coisa, acima até dos prejuízos culturais. Hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 14 do Enem 2022. Na prova amarela é a questão 34, na prova branca é a questão 42, na prova rosa é a questão 10. Lembrando que a gente faz a nossa contagem, a nossa sequência aí pelo caderno azul. Então é 14 no caderno azul. Vamos ver qual é a questão de hoje. Muito bem, então chega na vibe aí para ler esse texto comigo. Aliás, são dois textos, né? Nós temos o texto 1 e o texto 2. O texto 1 diz o seguinte: a língua não é uma nomenclatura que se apõe, ou seja, que se aplica a uma realidade pré-categorizada. É ela que classifica a realidade. No léxico, percebe-se de maneira mais imediata o fato de que a língua condensa as experiências de um dado povo. É um texto de J.L. Fiorin, Língua, Modernidade e Tradição, Diversitas, número 2, março a setembro de 2014. Esse primeiro texto deixa pra gente um questionamento daquele tipo, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, o que vem primeiro, a língua ou a realidade? É um processo que vai acontecendo em conjunto, né? A língua não é uma nomenclatura que se apõe, ou seja, que se aplica a uma realidade pré-categorizada. Você não tem uma realidade que você separa ali em categorias e depois a língua vem, né? É ela que classifica a realidade. A língua é usada para fazer justamente essas classificações da realidade. Então, língua e realidade estão acontecendo aí o tempo todo. Uma coisa vai perpassando a outra. Texto 2. O texto 2 diz o seguinte. Aliás, interessante a gente lembrar no texto 1 que a língua ela classifica, nomeia a realidade, mas ela está fazendo parte da realidade ao mesmo tempo, né? Ela carrega marcas dessa realidade e a realidade carrega marcas da língua. Texto 2. As expressões coloquiais, ou seja, as expressões cotidianas do dia a dia, ainda estão impregnadas de discriminação contra os negros. Agora o texto 2 vem explicar pra gente o porquê que foi colocado o texto 1 aí, né? Basta recordar algumas delas, como passar um dia negro, ou ter um lado negro, ser a ovelha negra da família ou praticar magia negra. Disponível em https://brasil.elpaís.com, acesso em 22 de maio de 2018. Eu gosto muito de desenho antigo, né? Aí tem um desenho do Pica-Pau que ele é levado por um cara, um pirata lá, e parece que vão matar o Pica-Pau, e aí ele fala: esse dia vai entrar para a história como o dia mais negro da humanidade. Uma coisa assim, né? Aí você pensa, né? Tipo, olha como que usa a palavra. Então, principalmente antigamente, né, o peso era ainda maior. Hoje em dia, existe um esforço para tentar tirar essas expressões racistas do nosso vocabulário. É um esforço meio difícil, porque tem coisa que está tão bem impregnada, igual aquela questão do denegrir, a palavra denegrir. Ah, fulano denegriu a minha imagem. Denegrir é o que? É tornar negro. Então é uma expressão que não é mais a melhor a ser usada, né? Então vamos ver aqui o que esse texto está pedindo para a gente. O que a questão está pedindo para a gente, na verdade. O texto 2 exemplifica o que se afirma no texto 1. Na medida em que defende a ideia de que as escolhas lexicais são resultantes de um. Então, nós temos aqui a ideia de que as escolhas lexicais, as escolhas de palavras, escolhas lexicais, então são as escolhas de palavras, já que léxico é o conjunto de palavras da língua. E presta bastante atenção no enunciado. O texto 2 exemplifica o que é afirmado no texto 1. Eu já até mencionei lá na leitura dos dois textos. Na medida em que defende, então qual dos dois textos está defendendo a ideia aí? O texto 2. O texto 2 exemplifica o que se afirma em algum lugar na medida em que defende. Na medida em que o texto 2 defende que as escolhas lexicais são resultantes de um. Então, o que o texto 2 defende? As escolhas de palavras nossas são resultantes de quê?
Letra A. Expediente próprio do sistema linguístico, que nos apresenta diferentes possibilidades para traduzir estados de coisas. Vamos lá, deixa eu traçar um raciocínio aqui primeiro. Olha, se a nossa escolha de palavras é resultante de alguma coisa X, de algo X, nossa escolha de palavras resulta de algo X. Ou seja, esse algo X interfere. Esse algo X ocasiona a escolha de umas palavras em detrimento das outras. Ok? O que é esse algo X que interfere na nossa escolha de palavras? Eu não digo na minha, na sua, não. Numa escolha coletiva, histórica, na construção dos termos e expressões. O que historicamente é esse algo X que interfere nisso aí? É isso que a gente precisa achar nesse texto, tá? Então, letra A. O expediente próprio do sistema linguístico que nos apresenta diferentes possibilidades para traduzir estado das coisas. Essa é neutríssima, né? Interfere. Vamos ver, ó. Essa letra A, ela já traz pra gente uma coisa seguinte. A língua em si já é isso aí. Às vezes tem várias possibilidades, todas partindo desse diálogo com a realidade, mas na prática o texto 2 não traz isso aí como uma causa, né? A gente não escolhe palavras, expressões racistas, que foi o exemplo que o texto 2 deu pra gente, por um expediente próprio da língua, que a gente tem diferentes possibilidades para traduzir o estado de coisas. Ué, se a gente tem diferentes possibilidades, a gente vai escolher. E por que a gente escolhe? Você vê que a letra A ela não fala absolutamente nada sobre a escolha em si? Ela fala sobre essa possibilidade de escolhas, que até os próprios textos lá, principalmente o texto 1 vai colocar. Então a letra A está errada. Deu para ficar claro isso? Que a letra A ela é neutra, ela é basicamente o que o texto 1 diz. Enquanto o texto 1 fala que a língua ela não se aplica a uma realidade pré-categorizada, é ela que classifica a realidade, ou seja, na língua você tem aí as classificações e é condensada a experiência do povo, a letra A fala que as escolhas são resultantes de um expediente próprio do sistema linguístico que nos apresenta diferentes possibilidades para traduzir o estado de coisas. É basicamente o que diz no texto 1, que a gente tem um diálogo com a realidade. Agora, a partir desse diálogo com a realidade, a gente escolhe com determinadas influências. Quais são essas influências? Letra B. Ato inventivo de nomear novas realidades que surgem diante de uma comunidade de falantes de uma língua. A mesma coisa. Se por acaso a gente vai inventar palavras e expressões, o que interfere na hora de inventar essas palavras e expressões? O que interferiu quando inventou-se a expressão dia negro, lado negro, ovelha negra, magia negra? O que interferiu nessa criação dessas expressões? É isso que a gente tem que responder. É o que interferiu nisso aí quando a gente foi inventar inventar nomes para novas realidades. Ok? Letra B, então, está incorreta também. Letra C. Mecanismo de apropriação de formas linguísticas que estão no acervo da formação do idioma nacional. A mesma coisa, esse C é a própria escolha também. Mecanismo de apropriação de formas linguísticas que estão... Essas escolhas são resultantes de uma apropriação de formas linguísticas que estão no acervo do idioma nacional. Tipo, a gente para escolher lá, para formar as expressões dia negro, lado negro, a gente usou de um mecanismo próprio de apropriação das formas linguísticas que estão no acervo da formação do idioma. Ou seja, o que isso quer dizer? A gente juntou a palavra dia com a palavra negro, duas formas linguísticas que estavam no nosso acervo e formou uma outra expressão, de forma neutra, nada interferiu nisso. O que a letra C quer dizer é que nada interferiu. Você acha que nada interferiu na formação dessas 4 expressões que foram demonstradas aí? Errado, né? Letra C, então, está incorreta. Letra D. Processo de incorporação de preconceitos que são recorrentes na história de uma sociedade.
Sim. Aí a gente tem, e nesse caso, esse texto 2 ele deu um exemplo da questão racial, da questão étnica, que é muito pesado no nosso idioma e nas nossas expressões, como eu dei lá o exemplo até do denegrir também. A gente tem aí várias palavras e expressões que carregam em si um pensamento, uma atitude racista. Agora, a gente tem outras expressões que também carregam outros tipos de preconceito. Aliás, são várias expressões que carregam preconceitos. Agora, nesse caso aí, a gente teve um exemplo que foi o racismo. O texto não colocou pra gente o racismo em si, o preconceito étnico-racial, porque ele queria justamente deixar aberto, na verdade o texto não, a questão e as respostas, queria deixar aberto que tem outras palavras e expressões que são resultantes de outros preconceitos. De machismo e misoginia, de LGBTfobia, aquela coisa toda. A gente tem palavras e expressões decorrentes disso, de xenofobia, na nossa língua. E por que, que a gente opta por essas palavras? Porque a gente tem esses preconceitos internalizados, está enraizado dentro da gente. Então a letra D está correta. Se a gente tem se a gente tem um expediente próprio do sistema linguístico que nos apresenta diferentes possibilidades para traduzir o estado das coisas, se a gente pratica geralmente o ato inventivo de nomear novas realidades que surgem diante de nós, se a gente tem na nossa língua mecanismos de apropriação de formas que estão no nosso acervo, do nosso idioma, para criar expressões ou para utilizar, por que, que a gente permanece utilizando certas expressões? Pelo processo, ou por que, que a gente cria as expressões de certa forma? Porque a gente incorpora preconceitos que são recorrentes na história da sociedade. Então vê que a letra D, sim, a letra D traz alguma coisa que interfere. A letra D traz uma coisa que interfere no que foi dito no texto 1, traz uma coisa que interfere que está de acordo com o texto 2, traz uma coisa que interfere no que diz a letra A, no que diz a letra B e no que diz a letra C. Então a letra D está correta. Letra E. As escolhas lexicais são resultantes de um recurso de expressão marcado pela objetividade que se requer na comunicação diária. Objetividade? Por favor, né? Se aí a gente tem exatamente a subjetividade na escolha dessas expressões, a gente escolhe com pesos dos sujeitos que criaram e que estão escolhendo essas palavras, com uma falta de autocontrole linguístico. Nossa, que expressão bonita, hein? Eu devia escrever um artigo sobre isso e patentear essa expressão. Uma falta de autocontrole linguístico na hora da gente escolher as palavras e expressões que nós vamos usar, o pensar antes de falar, se policiar para que naturalmente a gente pare de usar certas expressões. Muito bem, então a letra E também está incorreta. Se a gente fosse falar de forma objetiva, a gente buscaria eliminar essas expressões que estão carregadas de subjetividade aí, historicamente. Muito bem, então tá aí a resposta pra gente. É a letra D, muito interessante o texto, e vamos validar isso? Olha só, de acordo com o que a gente viu no enunciado, o texto 2 exemplifica o que se afirma no texto 1, beleza. Na medida em que o texto 2 defende a ideia de que as escolhas lexicais são resultantes de quê? O texto 2 defende a ideia de que as escolhas de palavras são resultantes ou recebem interferência da incorporação de preconceitos que são recorrentes na história da nossa sociedade. Olha como que ficou certinho, coerente com o texto 2. As expressões coloquiais ainda estão impregnadas de discriminação contra os negros. Basta recordar algumas delas, como passar um dia negro, ter um lado negro, ser a ovelha negra da família ou praticar magia negra. Muito bem. Então, resposta certa, letra D, e bora fechar. Agora você já sabe que você pode contribuir com o canal se você quiser, se você assim desejar. Se o seu coração mandar. Nossa, que bonito. Hoje eu tô poético, tá vendo? Eu já devia ter patenteado a expressão lá, autocontrole linguístico, né? Olha, você tem várias formas de você contribuir com o canal se quiser. Você tem aqui o QR Code e o e-mail puxalingua@gmail.com, caso queira fazer um Pix. Você tem também
o recurso Valeu Demais, que é o Super, que é o próprio recurso do próprio YouTube, que você encontra aí embaixo. Nos ícones aí você vai achar. Agora, se está difícil para você, eu sei que tá para todo mundo, você pode curtir, comentar e compartilhar aí esse vídeo. Faça as 3 coisas, não faz uma coisa só não. Curte, comenta e compartilha. Se você não sabe o que comentar, hoje a expressão para você comentar vai ser autocontrole linguístico, que é para me ajudar a patentear essa expressão aí. Foi eu que criei, autocontrole linguístico. Então comenta aí, autocontrole linguístico, todo mundo que chegar vai ler, não vai entender nada e vai assistir o vídeo e eu vou ganhar em cima da propaganda. Aproveita, se inscreve no canal, muita coisa boa aqui no canal para você, muita questão do Enem, já estamos para ir para umas 300 questões ao todo. Se for contar com o Enem em Seja, já deve ter por aí. E aí em cima vai ficar um card com todas as correções do Enem 2022 para você. É só você clicar aí que você encontra tudinho, bonitinho, para você assistir aí e aprender, se preparar para esta prova. Por hoje é isso, beijo e fui, tchau!